Olá! Sejam todos muito bem-vindos à paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos de volta hoje com a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. E eu louvo ao Senhor que você está aqui conosco, participando do projeto Bíblia em um ano. Então vamos lá, prepare o seu cantinho, pegue a palavra e vamos ler. Gênesis capítulo 17. Deus estabelece a circuncisão e muda o nome de Abrão e Sarai. E, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Sou seu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E firmarei minha aliança entre mim e ti, e me multiplicar-te-ei sobremaneira. E Abrão caiu sobre o seu rosto, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que minha aliança está firmada contigo, e será paz de muitas nações. E teu nome não mais se chamará Abrão, mas teu nome será Abraão, pois te constituí por pai de muitas nações. Tornar-te-ei sobremodo frutífero, e te formarei nações, e de ti sairão reis, e estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua semente depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser por Deus a ti e a tua semente depois de ti. E darei a ti a tua semente depois de ti, a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para possessão perpétua, e lhe serei por Deus. E Deus disse a Abraão: Guardarás, portanto, minha aliança, tu e a tua semente depois de ti em suas gerações. É esta minha aliança que guardareis entre mim e vós, e tua semente depois de ti. Todo filho do sexo masculino entre vós será circuncidado, e circuncidarei a carne de vossos prepúcios, e será por sinal da aliança entre mim e vós. E entre vós será circuncidado um menino de 8 dias, todo filho homem em vossas gerações, o nascido em casa ou o comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não seja de tua semente. O nascido em tua casa ou o comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado, e minha aliança estará em vossa carne como aliança perpétua. E o filho do homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, essa alma será extirpada de seu povo, violou minha aliança. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não chamará seu nome Sarai, mas será Sara o seu nome. E a abençoarei, e dela também te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. E então Abraão caiu sobre o seu rosto e riu, e disse no coração: Nascerás um filho ao que tem 100 anos de idade? E conceberás Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: Tomara que viva Ismael em tua presença. E Deus disse: Deveras, Sara, tua mulher te dará um filho, e chamará seu nome Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele, por aliança perpétua, e com sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que eu o abençoei, e o tornarei frutífero, e o multiplicarei sobremaneira. 12 príncipes ele gerará, e farei dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste tempo determinado no próximo ano. E acabou de falar com ele, e Deus subiu da presença de Abraão. E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos que tinham nascido em sua casa, e todos que tinham sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e lhe circuncidou a carne do prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe dissera. E Abraão tinha 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia foi Abraão circuncidado e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, nascidos em casa e comprados por dinheiro e estrangeiro, foram com eles circuncidados. Gênesis capítulo 18. Deus promete o nascimento de Isaque.
E o Senhor apareceu-lhe nas planícies de Manre, e estava ele sentado à porta da tenda, no calor do dia. E ergueu os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam de pé junto a ele. E quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, e curvou-se ao chão, e disse: Meu senhor, se agora achei favor à vista de ti, rogo-te, não te partas de teu servo. Permite-me que se vos traga um pouco de água, e lavai os pés, e descansai sob as árvores, e buscarei um bocado de pão, e revigorareis o coração. Depois podereis partir, pois para isso vieste a vosso servo. E responderam: Faze assim como disseste. E Abraão entrou apressadamente na tenda para ver Sara, e disse: Apronta depressa 3 medidas da melhor farinha, sova e faze bolo sobre o lado do forno. E Abraão correu até o rebanho e tomou uma boa e tenra vitela, e deu-a a um jovem servo, e ele se apressou em cozê-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que cozera, e pôs tudo diante deles, e ficou de pé junto a eles, sob a árvore, e comiam. E lhe disseram: Onde está Sara, tua mulher? E respondeu: Ei lá na tenda. E disse: De certo voltarei a ti no tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara ouviu a porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessara de acontecer a Sara o habitual às mulheres. Por isso, Sara riu-se no íntimo, dizendo: Depois de estar para lá de velha, terei prazer sendo meu senhor também velho? E o Senhor disse a Abraão: Porquanto riu Sara, dizendo: É certo que eu, sendo velha, gerarei um filho? Há coisa alguma difícil demais para o Senhor? No tempo determinado voltarei a ti, no tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não ri, pois teve medo, e ele disse: Não é assim, pois de fato riste. Deus ouve a intercessão de Abraão por Sodoma. E os homens se levantaram dali e olharam na direção de Sodoma. E Abraão foi com eles para acompanhá-los pelo caminho. E o Senhor disse: Ocultarei de Abraão o que faço, visto que Abraão de certo se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão nele abençoadas? Pois eu conheço que há de dirigir seus filhos e sua casa depois dele. E eles guardarão o caminho do Senhor para agirem com justiça e juízo, para o Senhor faça vir sobre Abraão o que sobre ele tem dito. E o Senhor disse: Por ser grande o clamor acerca de Sodoma e de Gomorra, por ser grave seu pecado, descerei agora e verei se agiram em tudo conforme o clamor que chegou até a mim. E se não, saberei. E os homens viraram dali o rosto e seguiram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu de pé diante do Senhor. E Abraão aproximou-se e perguntou: Destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás lugar pelos 50 justos que nela estão? Longe de ti agires assim, matando o justo com o ímpio, e equiparar o justo ao ímpio. Esteja isso longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei toda a localidade por amor deles. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Se porventura faltarem 5 para os 50 justos, destruirá toda a cidade pela falta de 5? E ele respondeu: Se achar ali 45, não a destruirei. E falou-lhe ainda outra vez e disse: Se porventura se acharem 40 ali. E ele respondeu: Não farei por amor dos 40. E disse-lhe: não se ire o Senhor e falarei. Se porventura se acharem 30 ali. E respondeu: Não farei se achar ali os 30. E disse: Eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E respondeu: Não a destruirei por amor dos 20. E disse: não se ire o Senhor, e falarei ainda só esta vez. Se porventura se acharem 10 ali. E respondeu: Não a destruirei por amor dos 10.
E o Senhor seguiu seu caminho, tão logo cessou de conversar intimamente com Abraão. E Abraão retornou a seu lugar. Gênesis capítulo 19. Deus destrói Sodoma e Gomorra e salva Ló e suas filhas. E à tarde chegaram 2 anjos a Sodoma. E Ló estava sentado à porta de Sodoma. E Ló, ao vê-los, levantou-se para o encontro deles e curvou-se com o rosto ao chão. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e passai nela a noite toda, e lavai os pés, e levantareis cedo, e seguireis vosso caminho. E responderam: Não, antes ficaremos na rua a noite toda. E insistiu muito com eles. E foram com ele, e entraram em sua casa. E ele lhes preparou um banquete e assou pão ázimo, e comeram. Mas, antes de se deitarem, cercaram a casa os homens da cidade, a saber, os homens de Sodoma, tanto velhos quanto jovens, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló, e lhe perguntaram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os até nós aqui fora, para que os conheçamos. E Ló saiu à porta para falar com eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não hajais assim tão impiamente. Eis que tenho 2 filhas que não conheceram homem. Deixai que vos trago aqui fora. Eu vos suplico, e fazei com elas o que bem vos parecer aos olhos. Apenas a esses homens nada façais, pois ficaram à sombra de meu telhado. E responderam: Sai daí. E disseram outra vez: Este sujeito chegou de fora para aqui ficar. E quer ser juiz a todo custo? Agora te trataremos pior do que a eles. E lançaram-se violentamente sobre o homem, a saber, sobre Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Mas os 2 homens estenderam as mãos e puxaram Ló para junto deles dentro da casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, tanto os mais jovens quanto os mais velhos, de modo que se cansaram para achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui? Genro, e teus filhos e tuas filhas, e todo quanto estiverem na cidade, tira-os deste lugar, pois destruiremos este lugar, porquanto o clamor deles se multiplicou diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. E saiu Ló e falou a seus genros que haveriam de se casar com suas filhas, dizendo: Levantai-vos e deixai este lugar, pois o Senhor destruirá esta cidade. Mas os seus genros lhe pareceu que estivesse gracejando. E ao romper da manhã, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E porquanto se detinham os homens, a tomaram pela mão, e a mulher dele pela mão, e as suas 2 filhas pela mão, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E sucedeu que, depois de os levarem para fora, um deles disse: Foge para salvar tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em nenhum ponto desta planície. Foge para o monte para não seres consumido. E Ló disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo achou graça a teus olhos, e agiste com maior misericórdia, a qual demonstraste para comigo, ao me salvares a vida. E não posso fugir para o monte e assim ser atingido por algum mal e morrer. Eis aquela cidade que está próxima, para que eu para lá fuja, e é pequena. Deixa-me fugir para lá. Não é ela pequena? E minha alma viverá. E responderam-lhe: Pois bem, consenti contigo também quanto a isso, e não derrubarei esta cidade de que falaste. Apressa-te e foge para lá, pois nada posso fazer enquanto lá não estiveres chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu, da parte do Senhor, sobre Sodoma e sobre Gomorra, e derrubou essas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. Mas atrás dele, sua mulher olhou para trás e converteu-se uma coluna de sal.
E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde estivera diante do Senhor, e olhou para Sodoma e para Gomorra, e para toda a terra da planície e contemplou. E eis que subiu uma fumaça da terra, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, depois de destruir a cidade da planície, Deus se lembrou de Abraão e lhe tirou Ló do meio da derribada, ao derrubar a cidade em que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte com ele as duas filhas, pois temia habitar em Zoar. E habitou em uma caverna, ele e as duas filhas. E a primogênita disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem na terra aqui entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem e demos de beber vinho a nosso pai, e deitar-nos-emos com ele para preservarmos a semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai aquela noite. E a primogênita entrou e deitou-se com o pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E aconteceu que no dia seguinte a primogênita disse à mais nova: Eis que me deitei com o pai a noite passada. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. E entra tu e deita-te com ele, para preservarmos a semente de nosso pai. E também aquela noite deram de beber vinho ao pai. E a mais nova levantou-se e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou seu nome Moabe, que é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz um filho e chamou seu nome Ben-Ammi, que é o pai do filhos de Amon, até o dia de hoje. Graças a Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E mais um dia que nós concluímos o projeto Bíblia em um ano. Não se esqueça, amanhã estaremos aqui neste mesmo canal e neste mesmo horário. Deus abençoe a sua vida.